Olá, boa noite. Em primeiro lugar, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Como vão? Pois é, tô no consultório, hein? Domingo à noite, eu tô aqui no consultório. O silêncio, tava estudando, gravando umas coisas. E eu tava dando uma olhadinha aqui. Um colega meu, Dr. Marcelo Almeida, me mandou um artigo que eu achei que valia a pena eu compartilhar com vocês o que fala esse artigo, tá? Primeiro lugar, sejam bem-vindos. Segundo lugar, para quem é profissional de saúde aí, não perca, hoje acaba as inscrições do Menosprasol, nessa nossa turma aí de 2020. É o primeiro aviso, até as 23h59. Né, vem aprender o que você vai fazer para livrar os seus pacientes do Prazol. Primeiro lugar, isso é um aviso importante. Segunda coisa, vocês já sabem aí que eu estou escrevendo, quer dizer, na verdade já escrevi, eu acredito que até o final do mês deve estar sendo lançado aí o meu novo livro, que faz um paralelo entre a Covid-19, imunidade e os intestinos, tá? Isso porque eu sei, né, que os intestinos influenciam diretamente a imunidade. E no que isso tem a ver com a Covid, né? O que a gente pode fazer para se preparar aí para a próxima pandemia, né? Porque não pensem vocês que o desafio acabou aqui, né? Muito provável que a gente tenha novas pandemias aí no futuro e a gente tem que aprender com a dificuldade que está sendo a Covid-19 para que a gente se prepare para essas novas possibilidades de pandemia aí no futuro, né? E é importante saber que o intestino está no centro disso, que imunidade tem tudo a ver com o sistema digestivo. E eu estou trazendo agora aí o artigo que meu colega Dr. Marcelo Almeida me mandou hoje e que eu não aguentei, eu li, já fiz um resuminho aqui e vou falar para vocês sobre esse artigo e vou compartilhar depois nos stories esse artigo com vocês, tá? Porque tem tudo a ver quando a gente fala em sistema digestivo e imunidade. E esse artigo foi publicado no começo de julho, numa revista chamada Frontiers in Medicine, por uma equipe italiana da Universidade de Pisa, na Itália, aquela da Torre de Pisa. E o artigo, e depois eu até vou mostrar, porque ele está aberto aqui no meu computador. O nome do artigo é Challenges in the Management of SARS-CoV-2 Infection, the Role of Oral Bacteriotherapy as Complementary Therapeutic Strategy to Avoid the Progression of COVID-19. Bem, desafios no manejo da infecção pelo SARS-CoV-2, o papel da bacterioterapia oral como terapêutica complementar na estratégia de evitar a progressão da Covid-19. Bem, então esse artigo foi compartilhado comigo pelo Dr. Marcelo Almeida, meu amigo, e tem tudo a ver com o meu novo livro, em que eu faço este paralelo entre imunidade e intestinos, usando o exemplo da Covid-19, preparando aí a gente, ou vocês, todos nós, para cuidando da imunidade a partir do sistema digestivo, a gente possa cuidar, preparando o nosso corpo para as próximas pandemias. O que esse artigo, publicado aí na Frontiers in Medicine, em julho desse ano, mostrou? Primeiro, eles usaram 70 pacientes com Covid. Os 70 pacientes precisaram de internação. Eram pacientes com uma média de 59 anos. Todos apresentavam, foi de 9 de março a 4/4, essas internações. Todos apresentavam febre como principal queixa, 47% deles apresentavam diarreia,
A maioria deles mostravam desconforto respiratório. Todos foram hospitalizados, todos usaram oxigênio durante a hospitalização, todos apresentavam tomografia de tórax com comprometimento pulmonar acima de 50%, então eram pacientes potencialmente graves, e todos foram tratados com hidroxicloroquina, azitromicina e tocilizumab, que é uma medicação moduladora de resposta imunológica, tá? Bem, os que foram tratados, na verdade, todos foram tratados com essas medicações. A hidroxicloroquina foi numa dose de 200 miligramas, 2 vezes ao dia. Como antibiótico, foi usado azitromicina, 500 miligramas. E o tocilizumab foi usado na dose de 8 miligramas por quilo, 2 doses, com um intervalo de 12 horas. Bem, nesse grupo aí de 70 pacientes, 42 não usaram probióticos e 28 pacientes, além do tratamento medicamentoso, receberam um probiótico por 14 dias, uma dose ao dia. Esse probiótico tinha 2,4 bilhões de cepas, o que, para quem trabalha com probiótico, já sabe que é um probiótico até bem tranquilinho, pouca quantidade de micro-organismos, tá? Porque a gente pode trabalhar com 10 bilhões, 50 bilhões, e no caso aqui foi 2,4 bilhões. A formulação, eu vou ler aqui quais eram as bactérias deste probiótico. Eles usaram o Streptococcus thermophilus, o Lactobacillus acidófilos. Claro que aqui são cepas específicas, então tem números, tá? Quem já viu minha live falando de probióticos, eu falo que quando a gente fala em probiótico e a gente fala em estudo científico, a gente tem que falar qual é a cepa específica. Não é qualquer Streptococcus thermophilus, não é qualquer Lactobacillus acidófilos, não é qualquer Lactobacillus helvéticos, não é qualquer Lactobacillus paracasei, que essas são as cepas que eles usaram. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus lactis e Bifidobacterium lactis, tá? Então, esta bacterioterapia, ou seja, probiótico terapia, envolveu o uso de 2,4 bilhões de bactérias por dia. Quando vocês olharem os artigos, vocês vão ver que essas cepas microbianas foram identificadas. Então, aqui eu tenho Streptococcus thermophilus, a cepa DSM 32345. O Lactobacillus acidófilos foi a cepa DSM 32241, tá? Então, não é qualquer cepa. Mas foi uma somatória desses micro-organismos numa dose de 2,4 bilhões uma vez ao dia. Esse probiótico foi usado por 14 dias e eles identificaram uma coisa muito interessante. Houve uma melhora significante dos pacientes em uso de probiótico associado àquelas terapias, com uma melhora bem precoce, entre 24 e 48 horas, os pacientes já tinham melhora, tá? Além disso, dentro dessa população aí eu tinha 41,4% de mulheres, e o que foi bem importante, assim, nos dois grupos, os aspectos eram os mesmos, homens, mulheres, né, o uso de drogas. E aí eles colocaram que dentro de 72 horas, praticamente todos os pacientes tratados com probióticos mostraram remissão da diarreia e de outros sintomas, como, por exemplo, quando comparados ao grupo que não tomou o probiótico, tá? O risco estimado do desenvolvimento de falência respiratória foi 8 vezes menor nos pacientes recebendo a terapia com probiótico. 8 vezes menor. A prevalência de transferência dos pacientes para UTI e
a prevalência ou a taxa de mortalidades foi maior nos pacientes que não foram tratados com probióticos. Conclusão, uma formulação bacteriana específica mostrou um impacto significante em melhorar as condições clínicas tanto dos pacientes positivos com SARS-CoV-2. Esses resultados estressam a importância do eixo intestino-pulmão em controlar a doença COVID-19. Então, aqui, tudo o que eu falo no meu novo livro, da interface entre imunidade intestinal e imunidade e pulmão, e, na verdade, controle microbiano intestinal, melhora do ambiente inflamatório intestinal, melhora a evolução de outras doenças, inclusive da COVID-19. Isso aqui corrobora tudo o que eu coloco no meu livro. E no meu livro eu coloco também o que a gente deveria fazer. Eu não falo de probiótico, eu falo daquilo que está nas mãos dos pacientes fazerem por si só, que já ajudaria na evolução da COVID e de qualquer outra infecção, que nós estamos falando num eixo imunitário, tá? Que envolve o intestino. Olha, isso foi tão importante, gente, que os pesquisadores interromperam o estudo porque eles entenderam que seria arriscado manter pessoas no estudo sem oferecer a essas pessoas a oportunidade de tomar o probiótico. Eles acharam que o probiótico melhorou tanto a evolução desses pacientes que eles estariam sendo negligentes com os outros pacientes se eles não dessem a oportunidade a esses outros pacientes de usarem o probiótico. Ou seja, criou até um conflito ético para eles. Por isso, eles interromperam o estudo e fizeram aí com que todo mundo tratado nesse hospital começasse a usar probióticos. Isso é muito sério, né? Porque quem tem essa informação atualmente de que a gente poderia estar associando a hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazoxanida, que eu fiz a live essa semana com o Dr. Edmilson, eu poderia melhorar ainda mais a evolução desses pacientes se eu estivesse usando um probiótico. Bem, e eles colocam, interessante o seguinte, tá? Que tudo isso é mediado pelo sistema imunológico intestinal, porque a imunidade intestinal influencia na resposta pulmonar. E não influencia só na resposta pulmonar, influencia na resposta de da imunidade em todos os outros órgãos. Olha que interessante. Eles tiveram uma mortalidade nos pacientes que não tomaram o probiótico de mais ou menos 9,4%. O que eles dizem ser uma mortalidade compatível com as estatísticas italianas dos pacientes que necessitam internação. Dos 28 pacientes que tomaram o probiótico, nenhum faleceu. Não houve nenhuma morte entre os 28 pacientes. O que a gente esperaria dentro da estatística, que pelo menos 2 tivessem morrido. E não houve morte dentro dessa população de pacientes. Inclusive, nenhum deles precisou intubação. Nenhum deles precisou UTI. Tá? Eles ainda colocam que provavelmente isso aconteceu por metabólitos intestinais que afetam os órgãos a partir do sistema linfático. Então, o sistema linfático, a linfa, absorveria metabólitos produzidos por essas bactérias que foram usadas no experimento, e que esses metabólitos, viajando pelo sistema circulatório linfático, atingiria o pulmão, melhorando a resposta inflamatória pulmonar, tá? Além disso, essas cepas específicas que foram usadas no teste eram de cepas de bactérias que eram envolvidas com uma redução do estresse oxidativo, então, da oxidação do processo inflamatório intestinal, tá? Gente, a gente não pode agora, nesse momento, extrapolar isso para todos os pacientes, primeiro porque são cepas específicas, né? A gente teria que ter acesso a essas cepas,
né? Eu não sei se a gente já tem essas cepas no Brasil, teria que a gente talvez tentar compilar isso. O meu objetivo em mostrar esse artigo para vocês, o que eu acho muito importante é colocar para vocês, não que vocês vão precisar usar probiótico, vocês sabem que eu sou bem criteriosa com o uso de probióticos, mas isso mostra o uso do probiótico melhorar tanto assim a evolução desses pacientes, mostra pra gente a interligação tão íntima que o sistema digestivo tem com o sistema pulmonar e com os outros sistemas. Então isso já mostra que tudo aquilo que eu falo no meu novo livro está sendo comprovado aqui, né? E claro que tudo que eu falo ali foi com muito estudo, com muito artigo, com muito embasamento teórico, mas aqui a gente já tem um artigo comprovando que ao tentar aplicar isso na prática, a gente já vê uma resposta importante. Então, realmente existe uma interligação entre o sistema imunológico intestinal e o sistema imunológico pulmonar e de outras fronteiras corporais. No meu livro, eu coloco o que vocês poderiam fazer para melhorar a composição, por exemplo, de microbiota e modular a resposta inflamatória intestinal, fazendo com que esta modulação inflamatória intestinal influencie na modulação inflamatória no pulmão e em outros órgãos, tá? Isso a gente avaliando aí as possibilidades das próximas pandemias. Realmente, o sistema digestivo está no centro da saúde. O sistema digestivo, não só a partir do processo imunitário, mas também a partir das substâncias que a microbiota produz, que são absorvidas, da produção dos hormônios intestinais, que têm função e ocupam receptores em outros órgãos. Então, realmente, se você quer melhorar a sua saúde, se você quer melhorar a evolução que você possa ter a partir da Covid-19 ou de qualquer outra pandemia, qualquer infecção importante, é preciso cuidar da sua saúde intestinal. E para cuidar da saúde intestinal, a gente precisa cuidar da alimentação. Para cuidar da saúde intestinal, eu preciso fazer modulação de estresse. Para cuidar de saúde intestinal, eu preciso fazer atividade física. Eu preciso ter suplementos específicos para isso. E é isso que eu vou ensinar vocês no meu novo livro, que se Deus quiser sair até o final do mês. Eu estou muito feliz de mais uma vez mostrar para vocês que tudo que eu estudo, tudo que eu me aprofundo, graças a Deus está sendo confirmado, que é o intestino realmente, o sistema digestivo no centro da saúde e da doença. Tá? Tudo na dependência de como você cuida dele. Tá bom, meus queridos? Boa noite, espero que isso seja bem útil para vocês e que vocês comecem, se não começaram ainda, que realmente tomem a vida de vocês em suas mãos e comecem a olhar a saúde digestiva como essencial para a saúde na Covid-19 e fora dela também. Tá bom? Boa noite, vou colocar o artigo aqui nos stories, inclusive com link para vocês lerem e acessarem esse artigo. Um beijo, boa noite.